Vamos lá fazer lista 14. Número 1 e número 2 eu também não sei. Você vai para o número 1 e 2 são itens de interpretação. Você lê o texto, posso deixar aqui, não pode? Tá. É interpretação. Então, infere-se da leitura do texto que o autor está em conflito com a criação dos filhos, sem saber como agir. Não. O autor está em conflito? Não. Quem é que está em conflito? Os pais, nova geração, ele mesmo não. Né? Sim. 2. O texto tem por finalidade expor um posicionamento a respeito das relações familiares entre pais e filhos. E a estratégia argumentativa é usar fatos corriqueiros para sustentar sua opinião. Certo? Check. Agora a porca tá seu rabo. O termo competitivo. O termo competitivo tem a mesma função sintática do termo não. Diferente. Tem função sintática diferente do termo diferentes. Certo. Um é adjunto adnominal e outro é predicativo. Não. Não? Não é. Não. Sei. Presta atenção. Quando vocês pegarem a prova, o que vocês vão fazer? Quando vocês pegarem a prova... Ai, calma. Vocês vão fazer o seguinte, para agilizar o processo de análise, para ir mais rápido. Agora a gente já pode analisar as coisas um pouquinho mais rápidas. A gente vai continuar, Titi, eu tô na dúvida. Continua abrindo o selo, que é o verbo, e deixando as coisas se desenrolarem. Então a gente tira o selo, acha o verbo, pergunta quem antes do verbo. Eu posso perguntar quem antes do verbo aleatoriamente? Se for uma oração sem sujeito, não pergunto quem antes do verbo, né? Então quem é o predicado na oração sem sujeito? A oração inteira. Se eu não tenho sujeito, tudo que sobra sendo sujeito é o predicado. Então beleza, peguei a prova. A primeira coisa que você vai fazer é deixar arrumadinho lá esse mapa mental. Quando eu tenho um adjetivo, já bate o olho. Poxa, esse termo que eu estou analisando é um adjetivo. Ele só tem duas possibilidades de função sintática, diferente do substantivo. Tudo pode ser, substantivo pode ser, faz tudo, menos o verbo. Mas enfim, o adjetivo, ou ele vai ser adjunto adnominal, ou ele vai ser predicativo. Pronto. Se ele é adjunto adnominal, como é que eu vou identificar esse adjetivo como adjunto adnominal? Ele vai me dar uma característica fixa, certo? E junto do nome. Junto. Predicativo. Eu tenho dois tipos de predicativo. Eu tenho do sujeito e o predicativo do objeto. Você vai deixar isso aqui lá na sua prova. Bem bonitinho. O predicativo do sujeito, ele tem característica fixa. Pode ter característica fixa. Ele está o quê? Separado. E pode ter característica transitória. Pelo verbo de ligação? Pelo verbo de ligação, pelo verbo. Ele vai estar lá no predicado. Olha o que ele está dizendo. Está separado. É uma palavra que está lá no predicado, caracterizando quem? O sujeito. Está separado. Se é predicativo do objeto, sempre separado. Não, ele é junto. Mas não na mesma função sintática. Ele vai estar junto, mas não na mesma função sintática. Aqui, ó, mesma função sintática. Junto, mas função sintática diferente. Junto e transitório. Tira print. Tá bom? Qual que é a diferença do adjunto adnominal e predicativo do sujeito?
Geográfica, a posição dele. Ele pode ter característica fixa, pode ter característica transitória, pouco importa. O que faz a diferença aqui é que ele está separado, está lá no predicado falando do sujeito. Qual que é a diferença do adjunto adnominal pro predicativo do objeto? Aqui transitório. Transitório. Fixo e transitório. E ele vai estar junto, assim, ao lado. Mas não é na mesma função sintática do núcleo que se refere. Vai estar em função sintática separada. Então, volta pra cá. Eu quero que vocês... Quem tá com labirintite, toma remédio aqui, porque não tem condição não, vai ficar assim. Vai. Eu quero... Considera. Tá bem aqui, ó. Eu fico olhando, considera... Não. É mais em cima, né? É mais embaixo, competitivo e diferença. Ah, tá aqui, competitivo. Isso, competitivo. Então tá aqui, ó. Eu tenho que ler o texto, sempre lendo o texto. Outro leitor afirma que... Vamos lá. Vamos separar por oração? Que quando você separa por oração, inclusive fica mais fácil. Quais os verbos eu tenho aqui? Afirma. Afirma. Eu não tenho o quê? O quê? Você tem um sotaque. Já separa aqui. Quer ensinar? Eu tenho um porquê aqui? Inicia a oração. Foi entregue, Foi entregue. mas Mas não é uma conjunção? É. Já separa aqui. Cadê o Considera. verbo? Considera. Chega, porque eu preciso do competitivo. Que quer saber, já é outra oração. Não me interessa mais, é o que vem antes. Finalmente, outro leitor afirma que quer ensinar valores aos filhos porque isso foi entregue a eles. Mas ao mesmo tempo, considera o clima competitivo. Vamos abrir o selo? Já achei o verbo. Considera. Quem considera? Outro leitor. Quem considera? Não, não é considerar não. Tô perguntando quem é antes do verbo primeiro. Outro leitor. Ele, o outro leitor. Ele, o outro leitor. Agora, quem é o predicado? o clima competitivo. Ao mesmo tempo, considera. Eu acho o sujeito que sobra predicado. Ao mesmo tempo, considera o clima competitivo. Esse é o predicado. Vamos. Agora eu vou perguntar. Competitivo. Eu estou analisando um termo no sujeito ou no predicado? Isso já me dá algumas indícios ali. Então, bora. Quem considera? Considera Verbo o quê? Verbo transitivo direto. Quem é o objeto direto? É o clima competitivo ou só o clima? Não sei ainda. Eu preciso analisar competitivo. Se competitivo for adjunto adnominal, o objeto é tudo. Porque ele está na mesma função sintática do núcleo que se refere. E se for predicativo do objeto, o objeto é só o clima. Como que eu vou saber a diferença? Primeiro, tá junto. Tá. Então, se tá junto, quem eu já elimino? Predicativo do sujeito. Sobra quem? Se tá junto, do lado do outro. Indicativo do objeto. Ou adjunto adnominal. Qual é a diferença entre eles? fixo e transitório. Fixo e transitório. Ele considera o clima competitivo. O clima é competitivo? Se ele considera, pode ser que não seja competitivo? Então é circunstancial isso aqui? Então isso aqui é o quê? Predicativo do objeto. Quem é o objeto direto? Só o clima. Agora eu vou para diferentes. Diferentes. Mesma coisa. A educação é... Ah, gente, olha que bonito. Legal fazer aqui com vocês. Aqui, ó, aprofundo pra caramba. Vai, presta atenção. Considera o clima. Que tipo de predicado é esse? Verbal, nominal ou verbo nominal? O que é predicado verbal? O verbo é uma ação. O que é predicado nominal? É um verbo de ligação. O verbo indica estado. E o que é predicado verbo nominal? É um verbo que indica ação com predicativo do sujeito. Ou predicativo do objeto, qualquer predicativo. Então, verbo nominal vai ter o verbo de ação com predicativo. E aqui eu tenho verbo, né, de ação. Eu não tenho predicativo. Então, que tipo de predicado é esse? Predicado verbo nominal pela presença do predicativo. Tá? Bonitos. Agora, diferentes. A educação era uma só. Os rumos faziam verbo de um grande consenso social e assim caminhavam os pais sem grandes conflitos. Ah, não. Vale dizer que
Vale dizer que inicia oração. Então, volta a barrinha aqui. Que os pais e os filhos sofriam muito mais. Barrinha aqui. Conjunção causal. Já que eram tão diferentes. E tinham. Separa aqui que é outra oração. Eu tenho que achar isso aqui, ó. Diferentes. Já separei as coisas. Vamos lá, quem eram? Tão diferentes? Pais e filhos. Pais e filhos. Eles, oculto ali. Pais e filhos. Eram. Eu posso perguntar quem é alguma coisa aqui? Por que não? Porque é um verbo indica estado. Eu só vou perguntar quem considera alguma coisa, quem faz alguma coisa. Se o verbo indica ação. Se o verbo indica estado, esquece, verbo de ligação. E tem que ter predicativo do sujeito. Eu tenho uma palavra que está no predicado dando característica ao sujeito? Diferente. Você está falando de quem? Os pais e filhos. Então esse aqui é o quê? Predicativo do sujeito. E a gente já vai matar o item, esse é o item 3, e a gente já mata aqui, aproveita, o item 8, que está dizendo o seguinte: no trecho, vale dizer que pais e filhos sofriam muito, diferentes. O termo destacado passou por uma derivação imprópria. Sim. Era um adjetivo. Diferentes é adjetivo e predicativo. Quem é que representa o predicativo do sujeito? Que classe gramatical que representa? Substantivo. Quando eu tenho um adjetivo, o adjetivo está no papel de adjetivo? Por ser predicativo do sujeito, ele tem papel de substantivo. Então aqui passou por uma derivação própria. Tudo bem? Próximo. Dúvida. Então, é função sintática diferente? Sim. Um é predicativo do objeto, o outro é predicativo do sujeito. Você sabe que eu tenho dificuldade de entender se é transitório ou se é fixo. Olha aqui. Boa. Ó, titia, eu tô com dificuldade de entender se é transitório ou se é fixo. Quando eu falo aqui, ó, os pais. Não. Outro leitor. Vamos, gente, vamos. Luísa. Vai, Maria Clara, rapidinho. Eu explico aqui, ó. Ele. Não, vem pra cá só. Uma coisa aqui, ó. Ele considera o clima competitivo. O clima é competitivo? Não. É de característica fixa. O clima é competitivo? Significa que em qualquer circunstância ele é competitivo? Então ele considera. Então isso é circunstancial? Para mim é competitivo, mas para outra pessoa não. Então é circunstancial? Depende de alguém? De uma ação de alguém? Sim. Então é transitório. Aqui, por exemplo, os pais, vale dizer que os pais e filhos sofriam muito, já que eram tão diferentes. Aqui é característica fixa? Eles são diferentes? Está dizendo que é diferente? Sim, é fixo. Por que não é adjuntivo nominal? Está distante. Porque o predicativo do sujeito pode ser fixo ou transitório. Onde está a diferença? Que ele está no predicado se referindo ao sujeito. Aqui ele é diferente. Não tem ninguém considerando diferente. Eles eram diferentes. Fato. Não depende da opinião de ninguém. Então muda o verbo da... Depende do verbo. Eu achei diferente. Então aí seria predicativo.